transformar a vida daquela pessoa através da melhora da autoestima, dessa autoconfiança e valorizar a própria identidade, a própria essência, é o que me motiva. Você tá me desafiando a um procedimento, é isso? Quero saber se tu vai fazer mesmo. Olha, tu me desafiou aqui ao vivo, cara. O Brasil inteiro ouvir. Tu lida com o que a pessoa tem de melhor, é o cartão de visita da pessoa. Quando tu decide trabalhar com isso, o que é? O que foi que despertou lá atrás? Fala comigo, turma! Começando mais um episódio desse podcast maravilhoso. Esse podcast que eu tanto gosto de gravar. Essa parte da minha vida que eu mais gosto de fazer, eu acho, que é bater um papo, conversar, conhecer novas histórias e principalmente trazer novos ensinamentos para vocês através dos convidados. Inclusive, eu sempre faço um suspense, né, Iago, no início do episódio, que o convidado de hoje, mas todo mundo já viu no título e já viu também nas thumbnails em todos os lugares. Mas a convidada de hoje é muito especial. Por quê? É uma pessoa que eu tenho uma proximidade recentemente, só que as nossas conversas foram profundas, foram boas, foram legais, e eu tenho aprendido muito com ela. Todo mundo que vem aqui no podcast é por um motivo específico. Ou porque eu aprendo alguma coisa, ou porque essa pessoa tem uma mensagem muito valiosa que precisa ser mostrada para o mundo inteiro, ou porque essa pessoa precisa ser vista. Nesse caso, são as três. Então, são as três opções. Então hoje nós vamos receber uma pessoa maravilhosa aqui. Ela tem 32 anos, com rosto de 20, muito jovem. Ela é empreendedora no ramo da harmonização facial. Tem uma clínica de estética aqui em Caxias do Sul. Uma pessoa que está construindo algo maravilhoso, que está numa crescente muito forte, está entrando numa ascensão muito legal. E hoje eu faço questão de trazer para cá a doutora Luísa Teixeira, minha grande amiga. Seja muito bem-vinda ao Fala Comigo podcast. É um prazer estar aqui contigo. Que coisa boa. Fica à vontade. Ó, a gente já falou nos bastidores, mas aqui não é uma entrevista. Aqui é um papo. A gente vai trocar uma ideia igual a ideia que a gente troca. Bem tranquilo. É um papo leve, não tem roteiro, não tem nada preparado aqui. Ó. Eu tô com o meu fiel caderninho, que eu vou anotando algumas coisas. Você quer saber o que eu anoto aqui? Quero. Fiquei curiosa. Eu vou anotar tudo o que for um ensinamento que tu soltar sem perceber, eu anoto aqui. Perfeito. E aí no final do episódio tu vê a quantidade de coisas que tu tem para ensinar para as pessoas através dessas pequenas frases, né? Alguns insights. Isso aí, os principais insights que eu vou tirar para mim, mas o povo de casa com certeza vai ter insights mais valiosos, né? Então hoje é um papo, não é uma entrevista, então cara, tu não precisa se preocupar, não tem roteiro, não vou te largar em polêmica, ou vou. Depende, né, Iago? Quando a gente fala de harmonização facial, já era aquela polêmica, né? Ou não. Depende de quem faz. Então seja bem-vindo, fica à vontade, pode se apresentar, pode falar das suas capacitações, o que tu gosta de fazer. E aí aqui a gente vai puxando o papo, eu falo contigo e tu fala comigo. Vamos lá. Então vamos lá, Rafa. É um prazer estar aqui contigo, participando como convidada do podcast. E eu sou formada em odontologia, sou especialista em harmonização facial. Então eu tenho um consultório focado na área de harmonização, em que eu atendo homens e mulheres que buscam elevar a sua autoestima. E eu tô já com 8 anos de experiência na área, então é bastante tempo aí realizando algumas transformações. Que legal, muito bacana. É o seguinte, Lu, eu já quero começar por um lado, eu vou te chamar de Lu, tá? Do jeito mais íntimo aqui. Eu já quero começar por um ponto que, quando a gente fala harmonização facial, a galera pensa o quê? Naqueles casos absurdos. Mas eu já queria começar pelo lado contrário. Tu é uma pessoa que faz milagre, eu acho. E outras pessoas. A gente conhece algum dos casos, alguns pacientes, tu fez e a pessoa teve uma mudança muito grande. O que é que te inspira? Porque eu acredito que é como se fosse uma obra de arte, que tu preenche aquela pessoa, tu pinta, como se tu estivesse pintando um quadro. Tu vai esculpir o rosto daquela pessoa. O que é que te inspira? O que tu se baseia? O que tu olha para a pessoa? É um padrão que vai em todos? Não é? Como que funciona? Eu quero saber um pouco o que está dentro da tua cabeça aí. Então, Rafa, o principal é entender o que aquele paciente está procurando ali no consultório, né? Porque é muito além de um procedimento. Então, ele vem com inseguranças, com dores, e isso é importante eu entender desde o primeiro contato, né? O que ele veio buscar através do procedimento. Então, o meu atendimento, inclusive, ele é um pouco mais demorado, justamente para eu entender, ter esse entendimento.
e então a gente consegue transmitir isso no resultado. Então, às vezes, é uma queixa de aspecto de cansaço ou alguma falta de proporção no rosto, uma falta de harmonia que impede de tirar uma foto, de se sentir confiante para se relacionar, né? Então, isso, cada paciente tem a sua particularidade e isso faz parte do meu atendimento. Mas aí, por exemplo, alguém, vamos supor, tá? A pessoa chegou lá, o que que tu analisa para ela? Então, por exemplo, ela vai chegar lá, ela não vai saber te explicar, ela vai chegar e vai falar assim, doutor, eu não, sei lá, uma coisa tá esquisita que não tô me gostando. Aí tu vai perguntar o quê? E Exatamente. aí, através disso, qual a análise que tu faz? Eu primeiro entendo o que que levou, às vezes pode ser: "Ah, eu não consigo me olhar no espelho", alguém falou para mim que eu tô, com o rosto de cansada, eu tô com uma sensação de envelhecimento, então de derretimento. Então eu procuro entender a sensação que ela tem e o que está incomodando ela. E a partir daí, eu faço uma análise bem completa do rosto, a gente conversa e muitas vezes a queixa do paciente não é exatamente onde a gente vai começar o tratamento. Então, por exemplo, tem casos que o paciente vem com uma queixa de bigode chinês O que que ou é o bigode chinês? essa área aqui, né, que traz um ar de cansaço, mas que não é ele de uma forma isolada que vai trazer esse aspecto de cansaço. Pode ser as olheiras, pode ser uma profundidade nas têmporas. Então, tudo isso é associado, analisado de uma forma individual e personalizada. E então a gente precisa fazer esse entendimento, entender o que está levando a sensação. Entendi. Tu mexe diretamente com a autoestima de alguém. Tu tem o poder na mão que tu pode ou salvar ela ou destruir ela. É os dois, né? Uhum. E qual que é a responsabilidade de pensar isso? É grande. O que que é mais profundo, assim? O que que tu pensa na hora de fazer, assim, ó? Eu primeiro eu tento entender, realmente a personalidade de cada um, né. Porque tem pacientes que buscam, por exemplo, um volume maior no lábio e outros querem algo muito sutil, então isso faz parte da personalidade também da pessoa, né. O jeito que ela quer transmitir, isso para as pessoas, o que que ela quer transmitir com a sua própria imagem, né. Então, tem pessoas que querem algo mais sutil e tem outras que querem já uma transformação um pouco maior. Tu faz mais ou menos uma análise do padrão daquela pessoa, do comportamento dela, de personalidade, e em Exatamente, cima disso tu monta o desenho. exatamente. Então, ali na avaliação do paciente na poltrona de procedimento, eu faço, traços indicando exatamente onde a gente consegue fazer, realçar, né, no rosto, e cada pessoa tem os seus traços, né. O teu rosto vai ser diferente para um outro caso, um outro tratamento. Então, isso é necessário o paciente ter esse entendimento que o envelhecimento ele não é só de uma área só, né, ele pode ser um pouquinho em cada área e por isso que a gente precisa ver o rosto como um todo. E muitas vezes tem pacientes que acham que a naturalidade está associado a, preencher apenas uma região ou 2 regiões, e muitas vezes a naturalidade está em a gente fazer esse preenchimento um pouquinho em cada área de uma forma estratégica para ganhar uma suavização de todas as áreas e resgatar essa sustentação de uma forma harmônica. Entendi. Aí, por exemplo, aí quando tu comenta sobre isso, né? Quando tu chega um paciente lá, e aí ele, vamos supor, ele é um cara mais introvertido, um cara mais fechado, e ele fala que alguma coisa está incomodando nele. Se baseando na Uhum. personalidade dele, o que que tu vai analisar que ele precisa, se ele não souber te falar? Primeiro de tudo eu faço todo esse eu traço, né, todas as áreas, ele tem esse entendimento, ele se olha no espelho e se enxerga assim, e a partir daí eu consigo entender o que que faz sentido para ele, né, porque também nada adianta eu dizer que precisa fazer um tratamento completo se não é isso que ele busca no rosto, né. Então a partir de todas essas áreas ele consegue entender, pode ser que seja aqui que eu esteja me sentindo, não refletindo a minha imagem. Então às vezes é numa foto, em algum ângulo
que ele possa dizer, esse ângulo eu não gosto, e a gente vai buscando esse entendimento. E como que a pessoa que não sabe, que não chegou nesse ponto de te procurar, como que essa pessoa consegue identificar que ela não tá gostando mais da autoestima dela? Muitas vezes é deixar de se olhar no espelho, deixar de se arrumar, de se cuidar no dia a dia. São detalhes assim. Tipo, a pessoa que deixa de se cuidar, talvez ela tenha um problema lá na autoestima dela. Isso está ligado diretamente com o rosto dela? Não necessariamente. Na verdade, o que acontece muito é que algumas mulheres acabam tendo muitas outras prioridades acima desse autocuidado. Então, eu atendo mulheres com 40, 50 anos que demoraram para começar a se cuidar porque colocaram na frente o cuidado com os filhos, o cuidado na família e foi se colocando como a última pessoa que merece esse autocuidado. Então, é fundamental a gente começar a ter o entendimento de que a gente merece estar bem, né? Entendi. Se sentir bem. E para quem tá assistindo aí, que imagina que a harmonização é só para quem já é de idade, tá errado, né? Com quantos anos você pode começar a fazer? Não tem uma idade específica, né? Quando a gente fala em harmonização, a gente pode falar sobre prevenção também. Então, o Botox, por exemplo, a gente aplica na área muscular justamente para a gente relaxar essa musculatura e prevenir as linhas de expressão. Então, o Botox, quando ele é aplicado, quando já está marcado a pele, a gente fala mais em suavização das linhas. Então, a gente não está prevenindo. Então, quanto antes começar a aplicar para relaxar essa musculatura, melhor vai ser. Para relaxar a musculatura? Exatamente. Então, por exemplo, marcas que aparecem por contração? Exatamente, pelas expressões faciais, né? Aí, tipo, normalmente, então, quem é mais expressivo tende a ter mais marcas. Exatamente, não necessariamente a idade pode dizer algo sobre isso, porque tem pacientes com 17 anos, 18 anos, que já têm essas linhas mais marcadas por conta da hiperatividade ali muscular. Uhum. Ó, olha uma coisa boa aqui, Iago. Um dos pontos dos treinamentos que eu dou, eu sou uma máquina de levar pessoas para vocês, então. Para vocês. Porque um dos pontos da comunicação que eu mais bato é o quê? Tem que ter expressão no rosto. Uhum. Tem que fazer cara mesmo, tem que sorrir e tal. Ou seja, para alguns eu tô prejudicando, para outros eu tô aquecendo o mercado. A expressão pode ser muito da tua energia, da forma que tu fala também, né? Não necessariamente da expressão Por facial. exemplo, teoricamente eu vou ser um cara que sempre vou ter marca no rosto. Porque eu sou acelerado pra caramba, já tô agoniado aqui, né? Então, teoricamente, é capaz de eu ter marca. Aí me tira uma dúvida, tu falou que a partir, tem pacientes que até 17, 18 anos fazem? 18 anos. 18, a partir de 18, 17 não. Pode, com autorização do familiar, pode. E só se for um caso muito... sei lá, teve algum tipo de anomalia, alguma coisa, né? Que precisa de um preenchimento, alguma... Ou se incomoda muito, por exemplo, com o nariz, né? Então, às vezes, associado a algum bullying que sofre na escola. Entendi. Então, com autorização dos pais, pode ser feito algum preenchimento. Tu já sofreu bullying na escola? Não. Já sofreu, Iago, bullying na escola? Já? O que era? Muito fechado, tímido, mas não por aparência. Tímido. Mais ou menos, na verdade. Eles falavam que eu usava perna porque eu tinha uma testa grande. Mas às vezes não é a testa que é grande, é que falta alongamento na estrutura inferior. Tá aprendendo bastante. Viu? De repente. Então você de casa que sente que tem a testa grande, às vezes não é a testa grande, é que falta estrutura inferior. Exatamente. Uma harmonização resolve o negócio, dá proporção, né? Não, eu te perguntei sobre bullying. Às vezes eu vou largar umas perguntas assim, doutor, do nada. E a gente vai puxar o assunto pro Iago, vai voltar e vamos seguindo. Eu perguntei por bullying porque eu sofri bullying na escola. Eu já te contei isso aí? O que aconteceu? Não? Eu já sofri muito bullying na escola, cara. Muito. Sofri desde a questão de não ser como os outros que estavam lá, questão financeiramente. Então eu estudava num colégio que todo mundo ia de peru escolar, já os pais levavam de carro, eles tinham os materiais da escola e a gente não tinha a melhor condição do mundo. Então eu tinha
os materiais, mas não era aqui, os novos eram os que já foram usados, ou era Xerox dos usados. Eu ia a pé, meu pai me levava a pé, o que ele podia na época e tal. Então, foi o melhor, né, que ele podia na época, me entregou o melhor dele. E aí aquilo, as pessoas, elas tiravam uma comigo. E aí, consequentemente, eu quebrei o dente na época, cara. Quebrei um dos dentes num jogo de futebol. E foi restaurado e tal, e depois eu não... Caiu, sei lá o que deu. Um dente da frente. Um da frente. E eu fiquei um bom tempo depois sem arrumar. Aí os caras me chamavam, sabe do quê? Vampiro, porque eu tinha o dente quebrado. Só que, consequentemente, aí eu me sentia feio, aí eu não cortava o cabelo direto, aí os caras já me chamavam de cabeçudo, falavam que era isso, aquilo, eu sofri um bullying forte assim nessa época. Eu era muito magro de andar assim, ó, joelho estralar, por conta de problema ósseo. Dava pra ver o coração bater na costela, era muito magro. Então, eu tava tipo feijoada de boteco, sabe como é? Só tinha pé e orelha. De resto, não tinha mais nada. É que se afogou lá. E o que tu fez pra tu melhorar? Aí eu fui pra uma academia. Fui dar uma treinada, peguei um corpo tal, comecei a me sentir bem, arrumei o sorriso tal, beleza. Só que olha que engraçado, cara. Depois que eu te conheci que eu lembrei disso, tá? E eu vou compartilhar pela primeira vez isso aqui. Nunca falei nem pro Iago isso aí também. No fundo, eu sempre me incomodei com algumas fotos minhas, cara. Só que eu nunca reparei. Acho que eu tava acostumado com aquilo. Sempre. Olhava, eu falava assim, meu, mas por que minha cara é redonda, meu? Parece que eu, sei lá, me assopraram. Tô diferente. Não tinha contornos. Sim, não tinha contornos. Eu olhava, eu vejo os caras, né, com aquela cara de lenhador, aquela cara máscula. Eu falava, meu, os caras são bonitos, hein, meu? Legal, e eles não usam assim. E aí depois eu fui deixando barba, fui fazendo desenhos de barba em cima de visagismo, tudo, que valorizavam essas linhas. Então, cara, em vez de fazer uma barba que era curva, fazia reta para não deixar o rosto tão redondo. Em vez de descer muito a barba até aqui, começava a deixar mais em cima, um desenho diferente, enche aqui, tal. E a gente não percebe que às vezes é a falta de um autocuidado. Eu achava que era tipo assim, não, é assim, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Aí eu pensei, cara, será? Aí depois que a gente começou a conversar, já trabalhei com diversas outras doutoras de harmonização, tudo, mas depois que a gente começou a conversar, a gente foi para um lado mais humano do negócio. E eu acho que esse é um diferencial teu, porque tu me fez enxergar algumas coisas nesse sentido que, tipo, cara, eu poderia estar na minha melhor versão. Eu poderia ter uma melhor versão. E eu pensei, cara, eu já tive com tantas outras doutoras e nunca ninguém me levou a esse pensamento. Tipo, essa reflexão, né? Isso, porque tu não me propôs nada. Tu só, cara, olhou, ó, se a gente fizesse de repente um ajuste aqui, será? E se? Aí eu começo a pensar, e se? Tal. Então, acho que isso é um dom, um diferencial, um ponto de autenticidade teu. Todo mundo tem um ponto de autenticidade. Todo mundo tem. E eu acho que esse é um ponto teu. E aí eu já queria entrar numa pergunta boa aqui. Como que tu criou essa humanização assim de conseguir puxar isso? Porque isso não é sem querer, é intencional. E tu sabe que é intencional. Na verdade, é um acolhimento, né? É uma proximidade que eu crio com o paciente, mas ele é muito da minha essência também. Eu gosto, né? É algo que eu gosto de dar atenção e transmitir esse cuidado. Porque hoje em dia as coisas estão muito rápidas, né? Eu tenho relatos de pacientes que anteriormente iam em clínicas em que pediam um procedimento, é feito aquele procedimento que era pedido pelo paciente, e em 20 minutos já estava pronto para ir embora, né? Então, realmente esse é um grande diferencial e essa conexão é muito importante com o meu paciente, porque tu trabalhar com o rosto é uma responsabilidade bem grande e tu precisa ter esse entendimento do que ele busca, não é simplesmente tu focar no resultado, no que é belo para mim. Eu tenho que entender o que é belo para ele também, né? E essa troca ela é muito importante, é uma troca de confiança. É uma confiança que é de ambas as partes. Com certeza. Porque às vezes o paciente quer alguma coisa que tu sabe que vai ficar, sei lá, bizarro. E aí como que tu fala um não para ele? Porque é teu nome que tá no jogo também. Geralmente, quando o paciente vem com uma queixa específica e aquilo ali não é a prioridade, e eu mostro isso de uma forma global, né? Eu consigo mostrar
detalhes que antes ele nem imaginava que poderia melhorar. Esse entendimento ele é muito importante porque desperta um conhecimento que ele não tinha, né? Então, quando a gente fala de harmonização, tu não tinha conhecimento que poderia trazer esses contornos com preenchimento em pontos estratégicos. Então, esse entendimento é somente com uma avaliação que a gente consegue transmitir isso e de uma forma que traz essa confiança de que ele não vai ser transformado em uma outra pessoa. Então, essa linha de trabalho, ela é muito característica do meu, né? De a gente conseguir valorizar a beleza da própria pessoa, aqueles traços que ela já tem, mas não exagerar e não transformar numa identidade que ela não tem. Entendi. E quando que foi o momento que tu decidiu que tu queria atuar nessa área? Quando eu digo atuar, eu não quero que tu dê voltas na história, volte lá atrás, nada. Mas qual que foi a lição, o ensinamento que tu teve que tu parou, pensou e falou, quero atuar nessa área da harmonização? Por quê? Eu acredito que não é só questão financeira, porque tu lida com o rosto de alguém, tu lida com o que a pessoa tem de melhor, é o cartão de visita da pessoa. É o primeiro lugar que as pessoas olham. Então, quando tu decide trabalhar com isso, cuidando, não é só por questão financeira. O que é? O que foi que despertou lá atrás? Quando eu entrei para odontologia, eu nem imaginava que eu iria trabalhar com harmonização facial. Quando eu me formei, em 2018, foi o meu primeiro curso, foi logo quando eu me formei. Então, já faz 8 anos. E a partir aquele primeiro contato com a harmonização, eu entendi que toda a questão da minha conexão com a beleza, que é uma área que eu gosto, por ser detalhista também, isso influencia muito nos resultados, né? Tu entregar o melhor para o paciente em questão de detalhes é um grande diferencial. Então, eu comecei a entender que transformar a vida daquela pessoa através da melhora da autoestima, dessa autoconfiança e valorizar a própria identidade, a própria essência, é o que me motiva. Então, quando a gente fala em propósito, né, o propósito para mim é fazer com que essas pessoas se sintam bem com elas mesmas. Então, isso é algo que me satisfaz. Entendi. Mas lá atrás foi isso que... Qual que se fosse definir uma palavra, qual que seria que fez essa mudança? Em uma palavra. Que fez tu querer tratar com isso. O que tu sentiu na época? A palavra seria transformação. Transformação mesmo. Transformar a vida das vida. pessoas, de vida. Legal. Transformação. Tu acredita plenamente que um rosto bem harmonizado pode mudar o posicionamento de uma pessoa completa? Pode mudar. Confiança toda dela. Exatamente. Quando a gente fala em um rosto mais estruturado, a gente pode falar também que está comunicando mais presença, mais autoridade. E então, assim como roupas também, né, tem essa influência de comunicar a tua essência. Então, o rosto, ele é importantíssimo, mas em questão de como tu te sente e isso comunicar para outras pessoas, né? A forma como tu tá te enxergando, isso transborda para outras pessoas. Entendi. Isso é legal, hein? Isso é muito bom. Quando a gente fala de posicionamento, o Iago tá no meio disso tudo aí. As pessoas, elas prezam muito pela questão de roupa, questão de vestimentas mesmo, roupa, perfume, artigos de luxo e tal, e às vezes o principal luxo que ela pode ter é cuidar da tua própria autoestima, do cartão de visita. Esse é um caminho bom. E aí, me tira uma dúvida, eu tava trocando uma ideia com o Iago nos bastidores, tá? A gente tava numa resenha aqui antes de tu chegar, que era tipo assim, já pensou se ela já chega com aquele monte de agulha, aquele monte de negócio aí, cara, e já mete uma harmonização em todo mundo? Tu tem medo de agulha? Depende da agulha, né? Cara, no meu rosto não sei, nunca colocaram uma agulha no meu rosto. Tipo, se eu falar tenho medo de agulha, tatuagem eu não tenho medo. Mas e agulha? Medo é muito forte, né, meu? Medo é muito forte. Medo é algo que talvez tu não encararia. Eu encararia uma agulha, de repente. Mas que tamanho é a agulha? Não é grande. Que tamanho que é? Na verdade, quando a gente fala em agulha,
A gente fala que o procedimento, na verdade, é todo tranquilo, né? Porque é feito anestesia em todas as áreas que é atrapalhado. Então, o paciente não sente dor durante o procedimento. Existe uma anestesia ali justamente para trazer um conforto. E o próprio produto tem anestésico, então isso traz bastante... Qual que é a sensação que dá? Tipo, ó, Iago, olha pra mim. Imagina aqui, ó, agulha, fincou a agulha. Qual que é a sensação que dá? Tu já deve ter feito uma anestesia de... Não. Nunca fez Nada. anestesia? De dentista, não? Já, de dentista já. Tá. Bom, eu no consultório nem trabalho com anestesia com aquela agulha maior de dentista, né? Eu trabalho com uma seringa de botox, então a própria anestesia já é mais confortável. Que tamanho que é a anestesia de botox assim? Sim. Não, é pequenininha. Uhum. É isso aqui, ó, olha o tamanho da anestesia, cara. É? E isso já traz um conforto maior, né? Por ser uma agulha mais fina. E também a questão da leveza da mão, isso faz diferença também tu ir devagar na aplicação e aí o paciente sente, não, realmente é diferente de fazer uma anestesia de dentista. A leveza da mão conta. Conta bastante. Sabe o que a gente podia ter preparado e não preparou, Iago? Já pensou a gente trazer uma bexiga e uma agulha pra ela, tipo, pra ver se ela ia estourar? Já ia fazer ao vivo aqui Já ia fazer ao vivo pra gente fazer um teste, já pensou? A bexiga e a agulha. Já viu esses testes? Eu já vi, né? Pra ver a mão do dentista como é, né? Tem alguma anestesia que apaga o cara? Não, me apaga não. Anestesia geral só. Já pensou? O cara entra, toma um negócio, dorme, acorda novo. Seria um sonho, não sente nada, né? Não, anestesia geral. Não dá, não pode, aí, não tem jeito, ó. Tu também tem medo, ó. Mas eu vou te falar uma coisa. Quanto tempo demora pro cara ficar pronto, assim, ó? Tipo, é no dia? No dia. O preenchimento é um resultado imediato. Então, por exemplo, quando a gente trabalha o rosto todo, mais ou menos em 2 horas, tu já tá pronto aí pra te olhar. 2 horas, meu? Mãe, entrar 6 da tarde e 8 da noite tá pronto. O preenchimento sim. Já o Botox, a gente não vê o resultado imediato, né? A gente tem o início de efeito do Botox de 2 a 5 dias, para iniciar o efeito final em até 2 semanas. Mas o preenchimento é um procedimento imediato. Tipo, se eu quiser lá meter uns queixão assim, ó, aquela carona assim, na hora já saio pronto. Na hora fica pronto. E aí? E aí, Iago? Já pensou, meu? Não tenho coragem, eu acho. Tu tem medo de agulha, né? Eu tenho, mas dá pra eu ficar de olho fechado? Não. Será que sente alguma coisa agora? Eu já tô agoniado aqui, cara. Fica assistindo algo que tu gosta ali na TV, Belo. fica mais tranquilo. Gosto do Belo. Assistindo os Vingadores. O paciente que chega, ele sempre... A pergunta é, o que tu gosta de escutar na TV, né? De música, enfim, para justamente ele se sentir mais tranquilo. Belo. Isso é importante. Já começa a colocar agora, que eu já comecei a ficar nervoso aqui. Não, mas aí eu tô com muita dúvida, né, Iago? Daqui a pouco eu vou me meter numa dessa aí, né? Cara, mas aí me diz uma coisa assim, doutora. Beleza, o cara foi lá, entrou lá, fez. Certo? Cheguei, fiz. O que tu faz? Faz uma análise antes? Como que é? Ou é na hora, é no feeling? Tu bateu o olho... Tu diz antes do procedimento? Tipo, ó, vamos supor, vamos fazer doutorado agora. Não, agora não, né? Mas vamos fazer amanhã. Uhum. Aí qual que é o procedimento? Eu vou lá... Vai lá, a gente conversa, eu entendo tudo que tu quer melhorar, e aí tu senta na poltrona ali do procedimento, eu tiro algumas fotos, tu te olha no espelho e eu vou traçando todas as áreas que eu analiso, que eu vejo que dá para realçar. Qual que é a principal pergunta que tu faz nessa conversa? O que te incomoda é o principal. E se eu falar não sei? Aí a gente vai descobrir. E aí? O que te incomoda, Iago? Tudo. E tu, o que te incomoda? Me conta. O que me incomoda, eu vou te falar. Eu me incomodo com a papada aqui. Tu já tá rindo de mim, né? Ó, eu me incomodo com a papada. Com a papadinha aqui. Aí eu deixo a barba. Olha, dá pra ouvir isso aí nos bastidores? Na edição tem que fazer a palavra passando que tu tá falando aí no fundo, ó. Aí eu deixo a barba crescer pra tapar a papada aqui. Tá pegando bem naquela câmera? Ó, eu vou pôr a mão onde eu me incomoda, tá? Colocar assim, né? Tudo ligado? Eu digo, o cara precisa melhorar na cara inteira. Ó, papada me incomoda, certo? Bochecha
Mas não a bochecha, eu acho que é isso aqui que me incomoda, ó. Isso aqui me incomoda. O rosto arredondado me incomoda, que eu fico parecendo um dedo, dependendo de onde olha. Então eu queria ter aquele queixão assim, ó. Mais Né? marcado, mais Não. definido. Aquele queixo de ator de novela. Aquele queixo inenarrável, sabe? Aquele. Aqui, eu acho que o que me... E eu acho que aqui também, ó. As linhas de expressão. A linha de expressão, porque eu... É muito expressivo. É. Aí eu fico o tempo inteiro assim, ó, e eu tô a maior parte do tempo assim, ó. Eu já percebi uma vez. Parece que o tempo inteiro o cara tá dando zoom, sabe? Que ele olha e faz assim, ó. Aí isso aqui, cara, já marca. Isso é o que eu não gosto. Tipo tudo, né? O que que na tua visão, o que que tem que melhorar aqui agora? Tu já tinha comentado que Se falar tudo, eu vou ficar chateado. Tu tinha comentado que tu sente o teu rosto arredondado, né, por falta de contornos, então a gente consegue trabalhar bem esses contornos. Como tu comentou aqui da papada, então é bem importante fazer essa estrutura de mandíbula, de queixo, né, trazer toda essa marcação. E isso, na verdade, a gente não fala só sobre estética, né? A gente fala também para tu envelhecer com muito mais qualidade. Então, o rosto mais estruturado tu vai colhendo esses frutos ao longo do tempo. E vai deixando o cara mais novo também. Também. Quantos anos parece que eu tenho? Quantos anos parece que tu tem? Eu até tinha te falado uma vez, né? Eu não lembro. Quantos? Quantos que tu acha agora olhando assim? Ó? Mas não precisa ser generosa. E nem porque tá sendo gravado. Eu te daria 33. A idade de Jesus, cara. Ó. Tu, Iago, quantos anos parece que eu tenho? Não, 58 é... Não, de verdade, quantos anos? Se meter harmonização, eu fico com cara de quanto? 18? Não, né? Tá muito judiado já. Digamos que 25. Tu tem quantos anos? 28. Ficaria com cara de 28. 28. Então é isso. Porque eu tô 5 anos mais velho pelo olhar da doutora Iago. E agora? Tá. E aí me tira uma dúvida. Cara, eu me senti velho agora, hein, meu? 33 anos. Aí me tira uma dúvida agora. Eu tô tirando todas as minhas dúvidas agora, né? Já. Tá, beleza. Eu preciso ficar retocando? A manutenção se faz uma vez por ano. Então, inicialmente a gente usa mais quantidade de produto para ganhar toda essa estrutura, né? Que tu não tem de contornos, de queixo, olheiras também. Então, Só de olhar assim, tu já sabe o que que é? com certeza. Tu fica julgando o rosto das pessoas quando tu olha? Eu acho que é algo que todos os profissionais da harmonização têm de analisar os rostos e imaginar realmente. A gente já sabe, eu já sei como ficaria o teu caso. Ah, já sabe mesmo. Sei. Olha aí, meu. O que que tu faria? Por onde tu começaria? A gente Vai no consegue teu olho. trabalhar contornos, né? Então, essa areazinha de zigomático para sustentar um pouco. Zigomático. Essa área aqui, tem uma areazinha de malar aqui. Malária. Que quando tu malar. Malar. Quando tu sorri aí. Tem uma ruguinha bem nessa área aqui, a gente precisa estruturar. Aqui? Aqui, ó. Aonde tem uma ruga aqui? Aqui. Aqui? É? Isso aí. Que é abaixo do teu olho aqui. E as olheiras, para trazer um descanso aí pro teu rosto. Porque eu tô cansado. Fica de mais cansaço. O bigode chinês. O bigode chinês é esse. Mas por que que aparece um bigode chinês aqui? Muitas vezes é por consequência desse derretimento e falta de estrutura. Então, por isso que a gente precisa olhar o rosto como um todo. Aí vai derretendo e vai caindo aqui. Então os tecidos eles vão caindo para a parte central e inferior do rosto. Quando a gente vê os pacientes mais velhos que tem aquela gordurinha aqui, né, porque realmente teve esse derretimento e foi parar aqui com essa falta de estrutura posterior, né? Entendi. Então, é bigode chinês, então, malar, zigomática. Zigomático, malar, olheiras, bigode chinês, área de definição de mandíbula. Definição de mandíbula, essa que deixa gato. Vai te trazer mais contorno. E essa área de queixo, né? E pelo que eu entendi, tu gostaria de deixar mais desenhado aí? Não, se eu tivesse o rosto quadradinho de ator de novela, eu ia usar a barba bem baixinha. Porque a barba é a maquiagem do homem, né? De repente usar até um bigode mafioso, já pensou? Legal, né, cara?
dependendo. E como tu acha que tu te sentiria com os procedimentos? Ah, eu me senti gigante. Imagina, eu me senti poderoso, cara. Imagina o cara se acordar e ver o rosto quadradinho. E tu acha que tu ia comunicar mais quem tu é? Eu acho que sim. Qual que é o impacto que a pessoa teria, tu acha? Bater o olho. Quando a gente fala em harmonização facial masculina, a gente realça os traços masculinos, né? Então traz mais essa presença, autoridade. Entendi. Então, essa área que tu te queixa de mandíbula, queixo, traz muito essa percepção de força também. Entendi. Isso é bom. Cara, legal isso aí. Tá quase me convencendo, Iago. O que tu tá achando, cara? Tu tem coragem? Sei Eu lá, acho que eu não, tenho, hein? cara. Não, se for, ó, calma. É muito forte. Coragem é muito. Não, coragem eu tenho. Mas aí a gente ia ter que fazer um esquema bom. Nós ia ter que mostrar isso aí, cara. Mas podia mostrar, né? Vamos fazer uma série, Iago, disso aí. O que tu acha? Fazer uma collab? Tu tá me desafiando a um procedimento, é isso? Quero saber se tu vai fazer mesmo. Olha, tu me desafiou aqui ao vivo, cara. O Brasil inteiro ouvir. O Brasil inteiro ver, cara. Vamos fazer isso aí, mas a gente tinha que mostrar todo o procedimento. Porque eu sou cagão, velho. Desculpa, Tu tem medo né? de quê? Não, agulha, não sei. Não, eu vou ser bem honesto, tá? Vou dizer. Eu tenho medo de ficar com a cara do Buzz Lightyear. Ué. Não, porque a cara do Buzz Lightyear, Muito sabe? marcado, exagerado. Não, é tipo, não muito. Eu acho que aquele contorno é bonito, mas é que assim, ó, o que que eu vejo? Que eu já tenho um carão. Aí eu penso, de repente se a gente meter sei lá. E pelo contrário, porque quando a gente faz um preenchimento em pontos estratégicos, é justamente para trazer mais afinamento para o teu rosto, né? Então, se tu já sente o teu rosto mais volumoso, quando a gente trabalha essas áreas de zigomático, queixo, definição, traz um afinamento também. Entendi. Não, eu tô dentro. Dá pra fazer. Mas a gente ia ter que fazer toda uma jornada, né? Mostrar, fazer uma collab. Como que eu me preparo antes de ir? Tipo, eu tenho que ficar em jejum? Não. Normal, vida normal. Álcool? Até depois não? do procedimento, né? Mas eu já vi uma coisa, eu vou largar uma polêmica aqui. Eu já vi dizer que quando... Vou largar uma polêmica boa, que não é polêmica. Que quando a pessoa faz um procedimento, principalmente as mulheres, elas não podem nem dar um beijinho depois. Quando lida com preenchimento labial, preenchimento labial. é E o queixo importante é a mesma ficar coisa? um tempo. Na verdade, o importante é tu não ter tanto contato com bactérias, né? Então, se tu tem, por exemplo, algum gatinho, algum cachorro em casa, é bom não ficar com o rosto em contato com esse pet para justamente evitar alguma infecção. Me tira uma dúvida. Eu imagino que entra um produto, tu vai moldar aquilo, certo? Tu vai desenhar, eu acho que esculpir, né? Isso. Se um dia eu tiver muito apoiado a apertar demais, ele pode entortar minha cara? Não tem Não, essa capacidade. é uma dúvida, né, genuína, né? Tipo, do cara, sei lá, eu fiz a harmonização, deixou quadradinho. E é porque a maior parte do tempo eu tô aqui assim, ó. Pode acontecer de reabsorver mais o ácido hialurônico no lado que tu tem mais compressão, né? Então, se tu tem esse costume de colocar a mão onde tem o ácido hialurônico ali, pode ser que naquela região esse ácido hialurônico venha a ser reabsorvido pelo corpo de uma forma mais rápida. Assim como quando a gente deita mais de um lado para dormir, esse ácido hialurônico ele pode ser reabsorvido mais rapidamente também. Entendi. A gente tem um lado do corpo que é diferente do outro, né? Normalmente, né? Sim. Lado esquerdo? Não, depende. Depende de cada rosto. E isso na harmonização a gente consegue deixar redondo. Sim. Eu me vejo diferente, meu. Tu se vê também? Não. Como? Tipo, eu vi uma foto, sei lá. Se eu bater uma selfie, eu me vejo de um jeito. Uhum. Se alguém tira uma foto minha, eu me vejo de outro. Eu me vejo ao Depende contrário. do ângulo também, né? Eu me vejo ao contrário, sabe? Tipo, espelhado. Tipo, tem um lado que eu gosto mais. Todos nós temos uma assimetria natural, né? Então, quando a gente trabalha com a harmonização, a gente consegue melhorar, inclusive, essa assimetria. Não que a simetria seja sinônimo de beleza, né? Então, a gente vê vários rostos bonitos que não são totalmente simétricos e o que importa realmente é uma harmonia, é uma proporção, né, de uma forma geral. Entendi. Pô, legal, né, cara? Aula, né? Aula boa, né? Tirou suas dúvidas aí também, ó. O bom é que eu fiz várias perguntas de leigo, que eu acho que grande parte tem, quem nunca fez, né? Tipo, eu só acho que são as perguntas que os caras ficam até com receio de perguntar pra uma
uma doutora, como que é esse tipo de coisa? Ah, se eu colocar a mão vai amassar. Já pensou, né? O cara fica com a cara torta e tal. O que é mais comum entre os homens? O que eles chegam lá buscando? O principal é a região das olheiras, que Olheira. traz esse ar de cansaço, e essa definição de mandíbula, queixo, que traz toda essa masculinidade também. E mulher? As mulheres é Boca. muito preenchimento labial, mas é legal que quando elas chegam para consulta, para essa avaliação, elas têm um entendimento maior, né? Que foge um pouco só dessa área especificamente da boca, né? E aí, quando ela tem essa sensação de derretimento, ela entende que não é só o bigode chinês, é uma estrutura que está sendo perdida ao longo do tempo e que precisa resgatar com preenchimento. Entendi. Entendi. Legal, cara. Tem muita gente que presenteia, tipo, a tua esposa, a tua namorada com um serviço de estética? Tem. Uhum. Sério? Acontece bastante. Mas como que é? A pessoa chega lá e fala, eu quero um vale presente? Ou a mulher, enfim, que chega para fazer uma avaliação e o marido diz que vai dar o presente. Isso acontece bastante. Entendi. É bom, né, cara? Já deu. Ô, Iago, dá pra tua esposa, pô, um full face? Full face que chama? A cara Investimento inteira? full face. Investimento full face? Ah, ela ia gostar bastante. Eu ia gostar mesmo. Fiquei curioso com uma coisa, doutora. Se fosse mexer na minha cara assim, dar uma renovada na lataria aqui, gasta muito produto? Depende, né? Depende, claro, no teu caso, tu nunca fez Sacanagem. procedimento, né? Então, o investimento inicial vai ser um pouquinho maior. Não Então, viu o que ele falou ali? Ele não. falou, acho que vai uma garrafa inteira. É que quando a gente fala em quantidade de produto, por exemplo, 1 ml, a gente pensa em regiões menores, né? Então, o nariz, a gente consegue trabalhar 1 ml, o bigode chinês. Nariz eu não preciso mexer nessa tua análise. A gente não é uma prioridade o nariz para trazer toda essa Porque eu acho que o harmonia. nariz é a essência do cara, sabia? Eu tenho esse ponto, cara. Por exemplo, eu sou de descendência nordestina, parte do meu avô. Eu tenho orelha, nariz e boca deles. Eu, meu pai, meu avô, meus tios, pai de pai, é igual. A boca é de coração, desenhada, tal. Nós somos descendentes de negros, né? Uhum. Então eu vim com cabelo crespo. Foi uma mistura, vim, como que eu posso dizer? É uma mistura mesmo de raças, né? Então, tipo, eu vim branco, do olho claro, com o cabelo crespo. E alguns traços negroides, né, que fala. Que é esses traços que puxa bastante da raça negra mesmo. Uhum. E a gente tem essa descendência, e eu acho que tem coisa que se tirar fica ruim, cara. Pô, o nariz. Pô, é legal ter um nariz aqui, tipo, isso aqui a família inteira tem. Já parte para a característica familiar, né, digamos. Entendi. Tem pacientes que não querem mexer em características que lembram realmente, eu sempre fui assim, eu tenho um exemplo, as covinhas aqui, eu não quero mexer porque é uma característica minha que eu gosto. Então, a gente tem que respeitar isso. Isso é legal. Uhum. E tu indica isso pro paciente também, não? Por exemplo, se tu traz esse ponto de vista, por exemplo, se ele quer tirar alguma característica dele. Na verdade, quando a gente fala em harmonização facial na linha que eu trabalho, eu não vou tirar as características do paciente, né? A gente vai, na verdade, repor o volume que se perdeu com o tempo. Então, com o processo de envelhecimento, a gente perde coxins de gordura, colágeno, estrutura óssea. Então, o que a gente faz é resgatar esse volume que foi perdido. Então, eu não vou estruturar um rosto que ele não tinha antes, a não ser que ele queira realmente melhorar essa harmonia que ele nunca teve, por exemplo, uma estrutura de queixo, como no teu caso. E é uma vontade tua, então isso aí vai estar no planejamento. Mas quando a gente fala em rejuvenescimento, é para resgatar o volume que se perdeu com o tempo. Porque a maior mudança que a gente tem não é a harmonização facial, é justamente o envelhecimento que acontece ali ao longo do tempo. Entendi. Bom, né? Pô, ô Iago, uma aula, né? A gente já tá com um tempo de episódio aí bom, mas eu quero ir um pouco mais profundo. Agora eu quero sair um pouco da linha
da harmonização do teu profissional. Eu Uhum. queria aprofundar mais na Luísa, não na doutora Luísa. Então, vou trazer uma pergunta aqui. Tu mexe com autoestima, tu mexe com tudo isso e tal. Eu acredito que tem muitas mulheres, homens, pacientes que te procuram não só por conta da harmonização, que aquele momento é um momento de cuidado que ela tem contigo, é um momento de... é uma esperança que tudo traz, uma transformação, é uma esperança de salvar uma autoestima, de salvar uma vida, e eu acredito que isso é uma responsabilidade muito grande e mexa muito com o teu pensamento sobre. Uhum. E aí tu, Luísa, não quero mais a resposta como doutor, o que tu faz, o que tu deixa de fazer. Tu, Luísa, o que é o diferencial que tu lida com tudo isso, assim? Tipo, aí não é como doutor, não quero a resposta da clínica, de como tu faz, é tu. Eu acredito que é ter essa sensibilidade de entender o que realmente vai impactar a vida da pessoa, né? Então, é tu ser sensível a ponto de entender o que ela tá falando ali. Ser sensível ao ponto de se colocar no lugar da pessoa. Exatamente. Isso é bom. Isso é bom. Qual foi a maior lição que tu já teve? Que tu já teve se colocando no lugar dessas pessoas? A lição que eu já tive, A maior de todas. Aquela que tu fala assim, cara, isso aí virou minha vida, cara. Essa foi uma mudança. Eu aprendi tal coisa e isso mudou meu rumo. Destravou alguma coisa na minha cabeça. na verdade, a gente tem que ter, eu tenho um entendimento de que o que é importante para mim pode não ser o importante para outra pessoa, né? Então, nós como profissionais, às vezes a gente pode focar só no resultado, mas muitas vezes aquilo ali não é o que ele está procurando. Então, tu realmente, quando tu te coloca no lugar da pessoa, tu não tá ali para vender aquele procedimento, tu tá ali para realmente tu querer ajudar a resolver aquela insegurança, aquele incômodo que reflete em vários pontos da vida, né? Qual que é o teu maior sonho nesse aspecto aí, Profissional ou pessoal? pessoal? Pessoal, meu maior sonho O pessoal que seria a maior realização pra ti? é a construção da minha família, isso com certeza, Construir uma família. com certeza. Tá nos planos. Tá lá. Isso mudaria o rumo das coisas? Como que é? Quando a gente fala quando eu falo em família, eu falo que o sucesso profissional não substitui, a nossa base, digamos, a nossa estrutura, né. Então, tu pode ter sucesso profissional e não ser completo como pessoa. E para mim, família é uma base, é uma estrutura de valores, né, que é muito importante para mim. Então, É a pegada gosta mesmo da família. é isso aí. Porque tem muita gente que não é, né? A gente conhece diversas pessoas que não são. E a maior realização profissional? A maior realização profissional é divulgar cada vez mais, né, o que a gente está fazendo também em conjunto, né. Agora estamos iniciando aí esse projeto de gravação de conteúdo, de divulgação, para atingir mais pessoas, para realmente mostrar que a harmonização, ela não está ligado a se transformar em outra pessoa, mas resgatar essa identidade e que mais pessoas, consigam visualizar a harmonização dessa forma. Planos para clínica? Planos para a clínica, aumentar a equipe, ter uma equipe, né, e estruturar. Pensa em ter outras unidades em outros lugares? Como que é? Isso sim. Qual lugar tu gostaria de ter uma clínica? Em São Paulo. São Paulo? São Tu Paulo. gosta de São Paulo Gosto. bastante? Eu fiz vários cursos em São Paulo, então é uma grande referência, né, que eu Uhum. tenho também, em questão de conhecimento qualificado, né, é um grande centro que a gente tem do Brasil, e é um ponto de acesso que muita gente tem, né.
Então, às vezes, é muito fácil tu pegar um avião e ir para São Paulo. É o centro de tudo, É né? o centro. É o centro de tudo. Que legal. Muito legal, cara. Gostou, Iago? Da aula aí? Já já eu vou ler os insights aqui, mas ainda não chegou no fim. Se tu pudesse colocar uma frase. Não, eu vou numa outra. Eu não vou nessa ainda. Se tu pudesse harmonizar o rosto de alguém, de quem seria? O teu. Porra, aí me pegou, né? Não, tá fechado. Vamos fazer esse projeto aí. Tá lançado o projeto aí. Vamos fazer, vamos mostrar pra todo mundo. Pra quem tá em casa aí vai acompanhar. Então, vamos lançar como vai ser esse processo de mudança. Não é transformar em outra pessoa. Porque eu acabei de anotar esse insight aqui, ó. Harmonização facial não é se transformar em outra pessoa, e sim melhorar ainda mais a sua própria autoestima. Ó, tu que falou isso aqui, então eu já ia, né, cair no canto do vigário aqui. E aí, Mas, eu ó, quero saber se tu tá preparado. mas é claro que não, né? Mas é claro, né? Vamos na confiança, vamos confiar, vamos se transformar, vamos ver o resultado que vai dar, e com certeza a gente vai fazer esse trabalho. Mas tirando eu, Tá. de quem seria o rosto que tu gostaria de harmonizar assim? Pode ser famoso, se for famoso é melhor ainda, né? É legal. Pense em alguém aí. Olha, agora não me vê ninguém na... Michael Jackson. Não, Coitado. coitada da doutora que pegar ele, né? Ninguém, nenhum famoso assim, tu olha e pensa, cara, nada. Olha, Agora ela vai ficar pensando nos famosos que tem o rosto todo fodido pra poder harmonizar. não sei. Já era, não veio. Não, tudo certo. Então tá, vamos pra minha pergunta final pra ti. Se tu pudesse colocar em um outdoor uma frase pra todo mundo ler, o mundo inteiro vai ler aquela frase. Uma frase. Qual frase seria? Frase que tenha uma importância grande. Pra ti, é a frase que tu gritaria pro mundo inteiro ouvir. Eu vou relacionar essa frase com a estética, então. Tu que manda. A estética, ela tem o poder de transformar como a gente se vê. E isso impacta em como a gente vive. A estética tem o poder de transformar como a gente se vê. Isso? Uhum. Como a gente se vê. E aí eu vou finalizar com a pergunta aí pra pessoa que tá em casa. Cara, como tu tá se vendo? Como tu tá se olhando no espelho? Quando tu acorda todo santo dia, como tu se sente? Porque são sinais, né? São pequenos sinais que aparecem, a pessoa não gosta do que vê e ela aceita e convive com aquilo. E às vezes o que falta é tu fazer um diagnóstico com uma doutora capacitada, você tá ali, bater esse papo, ter essa visão, abrir, né, esse campo de visualização para essa nova fase, que de repente uma harmonização resolva a autoestima, aquela autoestima que tanto amargurava a pessoa durante anos. Gostei dessa frase, hein? Ó, eu vou ler tudo aquilo que eu anotei e o que eu aprendi contigo. Isso aqui depois vou fazer um post com isso aqui, né? Mas olha só, todos os ensinamentos que tu trouxe aqui. Vamos Tá? lá, então. O primeiro, a proximidade gera mais atenção e cuidado para todos aqueles que você entrega algo verdadeiro. Transformação de vidas é o que define a confiança do cliente em você. Bom, né? Ser sensível ao ponto de se colocar no lugar da outra pessoa e se imaginar sentindo o que ela pode sentir. Isso aqui as pessoas não fazem nunca. Elas fazem somente aquilo que elas gostam. A penúltima frase, que foi um pouquinho antes que eu já falei aqui, ó. Harmonização facial não é se transformar em outra pessoa, e sim melhorar ainda mais a sua autoestima. E para fechar, por último, a estética tem o poder de mudar como a gente se vê. É isso aí. É isso aí. Bom, né? Aulas, né, Guinho? Gostou de participar de um podcast? Gostei bastante. Foi um prazer estar aqui e compartilhar um pouquinho do meu trabalho e da Muito minha legal. visão.
Quanto tempo deu de podcast, Iago? Quanto tempo tá dando aí? 58 minutos, nem parece. Tá vendo? Mais um pouco, em mais uma hora, ela falou que em 2 horas uma pessoa fica pronta. Em mais uma hora, eu já estaria pronto, harmonizado. E quem sabe, então vamos marcar. Não, quem sabe não, né? Já tá feito o compromisso público aqui. Lu, obrigado pela participação. Agradeço demais ter participado, principalmente ter lançado esse desafio, porque para mim é um desafio mesmo, dar esses passos, né? Por muito tempo eu não me cuidei, agora eu tenho me cuidado mais, tenho me preocupado mais com esse ponto. A gente vai aos poucos, vai mudando nosso pensamento sobre algumas coisas. Então, obrigado por ter destravado esse ponto na minha cabeça, essa visão na minha cabeça. E eu tenho certeza que tu é uma pessoa que terá muito sucesso, além do que tu já construiu até agora. Porque a forma como tu cuida, como tu olha, como tu trata, como tu pensa no lugar da outra pessoa, como tu se preocupa comigo, com o meu caso, com tudo que a gente vai construir juntos, é muito diferente do que a maioria das pessoas que a gente... Parece que o paciente é só um cliente, é só mais um case de sucesso. E eu não, desde o início, eu não tô me sentindo assim, desde a primeira conversa. Então, cara, a gente vai fazer um trabalho maravilhoso juntos. Então, no próximo episódio, já estarei com outro rosto. Nem o YouTube vai reconhecer mais, porque estará com outro rosto. Então, Lu, obrigado mesmo por ter Obrigada, vindo. Rafa. Estou muito contente de ter te recebido aqui. E eu espero que essa parceria, a gente já começou uma parceria dentro da produção de conteúdos, da gente fazer um ótimo trabalho juntos com a equipe da produtora e tudo mais. A gente vai conseguir alavancar muita coisa. Então é o início de algo muito bonito, muito bacana. E conta comigo que precisar. Muito obrigada. Conta comigo que precisar. Vamos harmonizar esse rosto, me deixar quadradão aqui, né? E vamos pra cima. Quer deixar uma mensagem final, povo? Ou era isso? Era isso. Era isso. Então tá. Turma, você que assistiu o episódio até aqui, muito obrigado. Se inscreva no canal, ativa o sininho, dá o like, comente. Todos os links das coisas que a gente falou tá na descrição. O link do meu livro também, O Ambiente Muda Azul, também tá na descrição. Se você viu isso aqui em algum corte e caiu aqui, seja muito bem-vindo. Conta comigo. Esse foi mais um episódio do Fala Comigo Podcast. E vamos pra cima, porque o próximo episódio estarei harmonizado, com um rosto bonito. E depois é o Iago, negão. Tu vai entrar na fila também, tá? Tamo junto. Muito obrigado. Um grande abraço. Valeu, abraço. Tchau, tchau.